receba aí na sua porta. Bem-vindos! Vamos que vamos aí, nobres senhores. Aqui você tem direito à informação. Mete o dedo logo abaixo, se inscrevendo e fortalecendo no canal. Exatamente, receba aí o meu abraço forte. Levanta da poltrona, folgado. Vamos que vamos, aumenta o volume, se inscreva no canal, fortalecendo aí. Ajuda a fortalecer, não esquece não, rapaz. Vamos que vamos aí. Compartilha, comenta, se inscreve. Vamos somar. Eita, coisa boa dentro de pouco tempo. Vamos aqui, senhores, ao seu direito à informação. Exatamente acerca de mudança de paradigma. O que é um paradigma? Você já pensou como é difícil mudar o povo, mudar as pessoas? Como é difícil escolher ou fazer uma decisão entre isso e aquilo? Temos aí uma pergunta. Os pequenos delitos, grandes e pequenos. Os problemas e graves consequências. Quantas pessoas já cometeram crime hoje? Qual é a diferença de um cidadão de bem e um que está preso, um que está condenado? Você já praticou bullying? Você já teceu comentários na internet sobre a vida de alguém? Fez um fuxico? Você sabia que bullying é crime? Você também já cometeu esse crime? Outro exemplo: baixar arquivos piratas na internet a título de curiosidade. Você sabia que é crime? Também é crime usar nomes e perfis falsos na internet, nas redes sociais. Esse tipo de perfil falso é crime. Quantos tipos de crime uma pessoa comete no dia? Exemplo: você postar vídeos protegidos no YouTube é crime. Copiar softwares na internet, divulgar, vender é crime. Outro tipo de crime que popularmente as pessoas fazem quase que diariamente: roubar o Wi-Fi. Você roubar o Wi-Fi sem ser anunciado, sem autorização. Outro tipo de crime, nobres senhores. Tudo isso de internet, que é a falsificação de IP, que cada computador ele tem um CPF e as pessoas vão lá, falsificam o IP ou trocam o IP. É crime. As TVs não online, em que as pessoas não foram concedida autorização, essas TV online não oficiais, esses tipos de TV que as pessoas utilizam, é crime. Mas não existe uma tipificação no Código Penal acerca da Sky Gato. A Sky Gato não é crime, porque não existe uma tipificação no Código dizendo. Mas furto de energia, por exemplo, é crime. Há uma tipificação legal para isso. É furto. Mas ter Sky Gato, não existe tipificação, é atípico. Sky Gato é atípico. Entretanto, uma das maiores celeumas no que tange a advocacia criminal exercer esse papel de busca,
relacionado à impunidade desses indivíduos citados. Desvanece quando o próprio popular, antes questionador, encontra-se uma situação de criminoso concreto ou potencial. Por exemplo, ensinar alguém a dirigir sem ser instrutor de autoescola é crime? É crime. Por exemplo, dar de bebida alcoólica ao menor, mesmo que seja o pai ou a mãe, é mais grave e mais gravosa a pena do que furto, do que furtar. Existem muitos típicos incriminadores dentro do Código Penal que ele está à ronda, à espreita. São mais de 1000 tipos penais que está à ronda, à espreita, para tatear o seu crime. De forma simples, podemos dizer, senhores, que todos estão sujeitos à prática de um crime. Todos podem ser vítimas ou autores de um crime. Dirigir o veículo usando o celular. De forma aí que as infrações penais, com a pequena peculiaridade de que não foram processados e condenados. Por isso, lembro-me de ter visto um catador de lixo analfabeto que estava sendo processado porque num dia de trabalho achou um boné no lixo e colocou para trabalhar. O boné era da Brigada Militar, mas ele não sabia, pois não entendia o que estava escrito. Foi lavrado o termo circunstanciado pelo artigo 46 da Lei de Contravenções Penais. Contudo, foi absolvido durante a audiência. Também uma mulher que estava sendo processada por denunciação caluniosa, depois de ter registrado a ocorrência contra o seu marido, policial, que havia tentado matá-la alguns dias antes. A investigação da tentativa de homicídio foi feita de forma corporativista e, ao final, só havia depoimento dizendo que ela havia mentido. No processo de denunciação caluniosa, ficou provado que a tentativa de homicídio realmente ocorreu. Ela se livrou de uma pena de 2 a 8 anos de reclusão. E o inquérito pela tentativa de homicídio praticada pelo marido dela foi desarquivado. Exemplo desses dois representa o caso em que poderia ter ocorrido condenações injustas. Seriam condenados o indivíduo humilde que apenas usou um boné sem saber o que estava escrito nele e uma mulher que realmente sofreu uma tentativa de homicídio, ao buscar seus direitos, foi processado por um crime cuja pena é altíssima. Em outras palavras, seriam criminosos nos termos populares se terem praticado crimes. Há ainda também, nobres senhores, a praticar crime de difamação, ou a chamar aqueles que crimes contra a honra. E temos a injúria. Esses crimes contra a honra, a difamação, a calúnia, são crimes que diariamente e periodicamente as pessoas podem cometer até os 3 juntos. Muitas vezes vindo aqui falar na internet, no YouTube ou comentários. São os famosos fuxicos, intrigas, brigas. Por exemplo, não são poucas pessoas que atualmente respondem por crime de ameaça, por terem uma discussão dito para alguém uma frase vazia, como vai ver. E os crimes culposos, qualquer pessoa que tenha o descuido em algum momento da vida pode cometer lesão corporal culposa ou homicídio culposo, ainda que teve uma vida honesta. Há quem tenha veículo depois de ter ingerido bebida alcoólica para considerar que estava em perfeitas condições, praticou o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Muitos pais já deixaram os filhos desabilitados dirigirem veículos, principalmente quando estavam em fase de aprendizado. Nesse caso, pratica o crime do 310. Também há inúmeras pessoas que já solicitaram ou receberam alguma vantagem em troca de voto.
cometendo o crime do artigo 299 do Código Eleitoral. Quem já praticou alguma dessas condutas cometeu um crime, portanto também seria popularmente, mas não tecnicamente, considerado criminoso. Agiu de forma contrária à legislação penal. E se tivesse sido processado e condenado por essa conduta, que sabidamente praticou, estaria na mesma situação jurídica daquelas pessoas que ele tanto ofende, critica ou até mesmo pede pena de morte, pregando a conhecida e a frase bandido bom é bandido morto. Aliás, o que elogia publicamente os recentes massacres ocorridos publicamente, a continuidade dessas mortes, pratica o crime de incitação ao crime. Sim, seriam em outras palavras criminosas, assim como podemos analisar aqueles que fazem apologia também ao crime. Entretanto, nobres senhores, é notório que as regras harmonizam e possibilitam o convívio social e que sua observância, fragiliza, a inobservância fragiliza o Estado democrático de direito. Porém, o povo brasileiro vive uma sociedade na qual se verifica cada vez um significativo desprezo pelas regras e perda dos valores como a ética, a honestidade, a generosidade, a gentileza e a educação. No dia a dia, Senhor, poucas são as pessoas que cumprimentam o próximo, até mesmo o seu vizinho de porta ou lado a lado. Constrói-se uma fortaleza de muro e um portão magnífico e esplendoroso, muito bom. Mas eu diria aos nobres senhores, muitos desses não são capazes de cumprimentar, de olhar o seu vizinho. E pode em algum momento aí acontecer coisas complicadas com relação à sua falta de bom dia aí, o ladrão entrar na sua casa, ele pouco se importar se entrou ou está entrando, se é o sequestrador, se é o bandido, ele não vai dar o mínimo para poder ligar para a polícia. Entretanto, Senhor, utilizar, por favor, obrigado e com licença, até porque atualmente a pessoa pouco interage pessoalmente, ao se caminhar pelas ruas ou utilizar o transporte público, constata-se que cada indivíduo está abstraído à tecnologia, com o celular nas mãos, com o fone nos ouvidos, em seu mundo particular e privado, sem se relacionar, e muito menos se preocupar com o próximo. Isso tudo aliado a uma realidade na qual o reconhecimento vem do resultado obtido com o mínimo esforço somado ao jeitinho brasileiro, a cultura de tolerância com os escândalos que infringem os valores acerca mencionados. E faz necessário combater os pequenos delitos e de alguma forma educar a população para que não pratique condutas que atrapalham a convivência. Entretanto, como por exemplo estacionar em local proibido, colar na prova, trafegar pelo acostamento das estradas, furar a fila, utilizar vagas ou assentos reservados exclusivamente aos deficientes, gestantes e idosos, comprar produtos piratas, parar em fila dupla, pular a catraca do ônibus ou metrô, utilizar atestado médico falso, pagar o agente público para se livrar da multa pela infração, copiar trabalho de internet, atravessar fora da faixa de pedestre, dentre muitos outros comportamentos, você acabou de cometer um crime, você é um criminoso. É preciso entender que o mundo não é dos espertos, mas sim dos honestos. E que se vale a vantagem for individual, o coletivo será prejudicado, com reflexo negativo para todos, inclusive para si mesmo. Não se pode querer tirar vantagem em tudo sem suportar as consequências nefastas desse tipo de comportamento. A sociedade não pode transigir com os nossos valores. Pesquisa feita no trimestre de 2014 pela Faculdade FGV, em 7 estados, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Amazonas, mas o Distrito Federal, denominado o Índice de Percepção de Cumprimento das Leis, que segundo a definição em seu relatório, é um índice de percepção que procura retratar os sentimentos da população em relação às leis, bem como analisar a percepção dos brasileiros sobre o respeito às leis e respeito às autoridades que devem fazer cumprir a lei. Encara o tamanho do problema. Outros números
que eu diria também extremamente preocupantes, são de que 82% dos entrevistados concordam com a afirmação de que é fácil desobedecer a lei no Brasil, e 80% dos brasileiros, sempre que possível, acabam optando pelo jeitinho em vez de obedecer à lei. Infelizmente, o que também se verifica na pesquisa é o baixo índice de reprovação social de pequenos delitos. 50% em média, se comparado a 88% do furto e a 82% do ato de dirigir embriagado. O mais curioso é que atualmente alguns críticos dos grandes delitos, que fazem parte da censura ferrenha aos corruptos, revelam-se pessoas que, quando são parados em uma blitz, estão alcoolizados e oferecem dinheiro ao policial para se livrar do problema, sem dar-se conta que praticar esse pequeno delito, por assim dizer, estão se igualando ao grande corrupto pela violação consciente da lei. Tal fato explícito na colocação feita pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que afirmou em evento na Associação dos Magistrados Brasileiros que o mesmo empresário que por vezes protesta com a razão de desmando dos nossos governantes é aquele que, quando chega um fiscal de renda, diz: bem, como podemos acertar isso? Imperioso destacar que, o mesmo sendo pequeno, trata-se de delito. Há um comportamento ilegal e imoral, o qual não pode nem deve ser mais aceito pela sociedade. Entretanto, nobre senhor, esse jeitinho, muitas vezes ele traz para nós grande preocupação relacionada aos pequenos delitos. Se nós queremos ser modelos e ser exemplos padrões, não adianta pedir a pena de morte se nós praticamos pequenas coisas. São aquelas coisas mínimas que evidenciam práticas maiores. Pode acontecer as piores e mais degradantes, de acordo com a nossa natureza, o nosso comportamento humano, que nos assumimos aqui uma identidade para trazer aí, muitas vezes, uma coisa que seria benéfica no momento espontâneo e aparente, e causa aí um desajuste gravoso de pequenos delitos. São pequenas coisas. Mas se você jogar uma pedra no rio, por pequena que seja, ela afunda da mesma forma. Se você já jogar uma grande, a grande vai escutar o barulho da mesma forma. Então a nossa sociedade, ela tem que mudar os seus paradigmas. Ela tem que ser educada, ela tem que se educar. Ela tem que começar das coisas pequenas, desses atos pequenos. Não adianta eu pedir a pena de morte no Brasil se ignoramos as pequenas coisas. Os crimes de menor potencial ofensivo são aquelas coisas mínimas e detalhes que fazem parte da nossa vida diariamente e cotidiana. Então, é importante observar o que foi aqui frisado e abordado. Não há ninguém que não tenha cometido um crime. Nada pode rodear o seu aspecto no sentido geral. Todos nós, mesmo no nosso sentido restrito, como cidadão brasileiro, talvez você não concorde em termos absolutos, mas relativamente podemos dizer, não tenha ninguém, cidadão, que não cometeu um pequeno delito. Um beijo no coração, até o próximo vídeo, se Deus quiser.